Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para iluminar a sua mente. Na minha opinião, é o quadro do Caosofia, onde eu respondo alguns questionamentos a respeito dos quais os meus caósofos me perguntaram, provavelmente alguns meses atrás, e que, na medida do que eu posso, eu faço alguns vídeos respondendo alguns desses questionamentos, desses temas que me foram propostos. Para quem se interessa em saber, o Clube dos Caósofos é o clube das pessoas que apoiam Caosofia, seja por meio da campanha do Padrim, cujo link está na descrição deste vídeo, seja por meio da campanha do Seja Membro, que você pode encontrar ao acessar a página do meu canal. Hoje eu falo a respeito do tema da iluminação, que é um tema que me pediram, que é um tema extremamente controverso de se debater a respeito. Algumas filosofias orientais, como no caso do budismo, comentam que iluminar-se significa eliminar o eu e eliminar o desejo, ou seja, parte do que é pressuposto para alcançar a iluminação dentro de algumas doutrinas passa por você não desejar a iluminação. Isso significa que você não pode querer ser uma pessoa iluminada e tensionar a olhar para figuras de iluminação como inspiração, porque um dia você quer ser uma pessoa toda potente, de plena e perfeita luz. Querer chegar e estar lá já é um impedimento para a iluminação. Não é à toa que várias dessas religiões, doutrinas, adotam medidas de ascetismo, isso é, de negação do eu. Adotam várias maneiras de tentar aniquilar o próprio eu pela mortificação. Alguns adeptos do ascetismo praticam, por exemplo, o jejum, que é a negação do desejo pelo alimento. Outros ascetas também praticam o celibato, a negação da pulsão sexual. E também não é de se espantar que a meditação também é uma forma de tentar soterrar um pouco os impulsos muito exacerbados do ego e do desejo. É uma maneira de acalmar a mente, o corpo e o espírito ao mesmo tempo. E muitos praticantes buscam meditar o mais intensamente possível, galgando degraus de acesso meditativo de várias pulsões iluminadas para tentar alcançar a perfeita não-mente, que seria, no caso dessas doutrinas, a iluminação. Mas existem outras concepções sobre o que significa ser uma pessoa iluminada. Dentro do lado ocidental, nós temos na raiz da filosofia helênica, com Platão, o conceito de iluminação que vem a partir do mito da caverna, que iluminar-se significaria encontrar-se com o conhecimento do mundo como ele é, de fato, e não o mundo das sombras que estão no fundo da caverna. Esse mito é muito popular, eu pretendo, se possível, já falei ou não a respeito dele, dependendo do momento em que você estiver assistindo este vídeo. Mas o mito da caverna, ele trata sobre o caminho de um indivíduo que está iludido com as ilusões do mundo, que também tem eco dentro de outras doutrinas, como a ilusão de Maia, que é os panos das sombras das ilusões sobre o que a gente tenciona conhecer sobre o mundo, e que sair desse espaço de ilusão das sombras do fundo da caverna seria um processo árduo, dolorido, de reconhecer que aquilo que se vê não é a verdade, de reconhecer que aquilo que se vê não representa o todo do mundo, e assim caminhar na caverna em direção à luz, em direção ao lado de fora da caverna, onde você poderá contemplar aos poucos a luz exterior e contemplar os objetos tal como eles são, e não simplesmente a sombra daqueles objetos. Platão descreve que esse processo é um processo dolorido, porque primeiro os seus olhos vão ter que se acostumar a ver tal como eles nunca enxergaram antes. Pois uma coisa é você estar sempre à luz de uma penumbra, de uma fogueira no fundo de uma caverna contemplando sombras. Outra coisa é encontrar e defrontar-se com um objeto cuja luz reflete no objeto e incide diretamente sobre o seu olho. A luz muitas vezes pode ser tão poderosa que cega algumas pessoas e elas acabam cambaias e perdidas,
por conta de não saberem lidar com o confronto com essa realidade, com a tal verdade iluminada, intelectualizada de Platão. E neste sentido, iluminar-se seria buscar sempre por mais e mais conhecimento, aprofundando-se no conhecimento do mundo e discriminando um conhecimento verdadeiro de um conhecimento ilusório e falso. É discriminar o verdadeiro do falso, assim como o certo do errado e o digno e o indigno e o puro e o impuro e as trilhões de dicotomias que a gente reconhece surgindo a partir desse pensamento platônico que divide mente, corpo e intelecto, razão de um lado e, vamos dizer, desejo, corporeidade e baixeza intelectual de outro lado. Outro pensador que disse algumas palavras interessantes a respeito do significado de iluminar a si mesmo foi Carl Gustav Jung. Sabe, um cara que eu quase não falo a respeito dele aqui no meu canal. Jung fala a respeito do processo de individuação, que começa pela afirmação do próprio ego, que culmina na criação de uma grande sombra atrás do próprio indivíduo. A sombra psíquica seria uma espécie de negativo do eu. São todas as potencialidades que nós não desenvolvemos e nós delegamos para uma parte da nossa consciência que nós não observamos de forma tão lúcida e clara. E, portanto, nós manifestamos parte dessa sombra em vários momentos da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, com muita dificuldade de reconhecer que aquelas qualidades e aquelas características nos pertencem. É muito mais comum as outras pessoas observarem esses aspectos da nossa sombra e apontarem nele em nós, e nós, muito geralmente, negamos esses aspectos que fazem parte de nós. Esse lado negativo, no sentido de negado de nós mesmos, precisaria ser conciliado com o indivíduo, com o seu próprio ego, para que assim ele se tornasse um ser mais íntegro, vamos dizer, dissolvendo e eliminando a sua própria sombra aos poucos. O problema dessa concepção de individuação é que é um processo que nunca acaba, pois nós nunca deixamos de estar criando uma sombra a partir daquilo que nós afirmamos sobre nós mesmos. Sempre que nós reconhecemos uma determinada qualidade, muitas vezes se projeta uma sombra contrária a partir da potencialidade que nós ainda não desenvolvemos. E o processo de aflorescer e crescer a si mesmo, de capturar novos conhecimentos, de descobrir novas potencialidades em si, é ao mesmo tempo afirmar o seu próprio contrário em vários outros sentidos. É muito difícil tapar todos os buracos das nossas sombras psíquicas pessoais. É muito provável que nós cheguemos muito próximo de nos integrar totalmente, mas muito dificilmente teremos esse processo perfeitamente encerrado, ao menos em vida. Eu falei muito apenas para dizer que, pessoalmente, eu persigo um objetivo de iluminação muito próximo daquele de Jung, muito parecido com aquele do budismo e das filosofias orientais, e que também perpassa a iluminação concebida por Platão. Eu busco conhecimento, eu busco conhecer a mim mesmo, e eu busco ao mesmo tempo compreender que esse processo nunca vai acabar, e que não é desejando ser uma pessoa iluminada e potente que eu vou, em algum momento, ser alguém mais iluminado ou mais lúcido. Eu realmente olho a mim mesmo com um olhar bem lúcido, como alguém que enxerga apenas um indivíduo, um ser humano, e não alguém galgando degraus fantásticos e mirabolantes de acessos mágicos, astrais, espirituais e mentais elevados, mas apenas como alguém, como qualquer outra pessoa, que está tentando encontrar o seu rumo, o seu caminho e o seu lugar nesse planeta. Eu espero nunca me reconhecer como um indivíduo de mais ou menos luz do que outras pessoas, porque eu percebo que esse tipo de quantificação e qualificação de si mesmo é de todo inútil. É muito mais provável que quando alguém tenha uma autoestima sobre a sua própria evolução espiritual, isso na verdade significa que ela está muito, muito mais abaixo nos degraus a serem trilhados do que ela imagina e do que ela atribui a si mesma.
Este foi o vídeo de hoje, meus amigos e amigas e pessoas queridas do meu coração. Caso vocês queiram estudar e aprender sobre magia comigo, eu sugiro que vocês confiram os cursos que já estão disponíveis do Caosofia, olhando os links dos cursos aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Mantenham-se treinados com Caosofia e até por acaso.